FD a Live, a gente vai falar de negociação de terrenos com construtoras, terrenos, imóveis. É um assunto que é mais complexo de se falar e eu estou esperando aqui que a gente já está no ar, mas eu estou esperando que o Rafael Dantas, um corretor que é especialista na negociação com construtoras, também chegue. A ideia hoje é falar para quem tem um imóvel, uma casa no rés do chão, como diriam os portugueses. Um imóvel que tem uma casa e um terreno onde essa casa foi incorporado, ou um terreno nu que nunca teve incorporação ou que já não tem mais nenhum empreendimento construído nele. E esse é o foco hoje de a gente falar para essas pessoas, para dizer como negociar com a construtora. Quais são os requisitos para que você negocie bem com uma construtora e obtenha o melhor resultado de um imóvel que você adquiriu e adquiriu como forma de investimento, ou que você herdou esse imóvel, ou você comprou para morar e agora vai se mudar. Como negociar com a construtora? Aguardando ainda aqui o Rafael. Rafael, eu estou aqui no computador também olhando aqui. Bom, enquanto o Rafael não chega, a ideia é a gente falar dessas transações que acontecem entre um proprietário de um terreno, um proprietário de uma casa e uma construtora. Nas duas modalidades, a venda direta a uma construtora que vai empreender um empreendimento imobiliário ou a permuta em área. São as duas modalidades mais comuns de fazer a permuta em área no local. Como fazer uma permuta, como estimar o valor, como analisar uma proposta de uma construtora quando ela atribui um valor a seu imóvel. Por que foi atribuído aquele valor? Essa é a ideia da nossa conversa. Rafael ainda com problemas. Rafael tem uma grande experiência em corretagem, mas parece que ele não tem uma experiência boa em informática. A primeira pergunta que eu tinha para ele responder, que é uma pergunta que eu respondo, porque eu também, no mercado na engenharia, eu me especializei na aquisição de imóveis para empreendimentos imobiliários. A Rafael estava do outro lado da mesa, tratando da venda de imóveis, da comercialização de imóveis para as construtoras. Eu era o comprador de terrenos, eu era o gerente de incorporações, era o responsável por land bank, então eu que fazia as aquisições de terrenos. E a ideia era a gente confrontar a posição do corretor com a posição de quem está do outro lado da mesa comprando. Eu também, hoje em dia, também vendo, porque hoje em dia eu também sou corretor. Rapaz, é uma pena. Bom, como é que se negocia com uma construtora? Você tem um terreno e esse terreno é de interesse para o mercado imobiliário, para empreendimentos imobiliários. O que é que está no foco de como uma construtora interpreta aquele terreno? Qual é o potencial de construção que um determinado terreno tem, dentro do contexto de uma região da cidade, de um bairro da cidade, onde os imóveis daquela região alcançam determinado valor de venda, as unidades que serão construídas e serão comercializadas. O principal interesse de um construtor é quanto eu consigo construir naquele terreno, quanto é que eu vou vender aquelas unidades que eu construí. A partir daí é que vai se calcular quanto se pode oferecer numa permuta, quanto se pode oferecer numa compra. Porque se eu sei o valor de venda e eu sei os custos de construção, os custos de aprovação de projeto, os custos da legalização da obra, todos os custos envolvidos para que o empreendimento fique pronto, versus o valor total de vendas, eu sei quanto é essa margem
de rentabilidade do negócio para a construtora, a margem de lucro, e é dela que vai sair uma parte para ser ofertada ao proprietário do terreno. A conta, não existe mágica, o construtor não constrói porque quer construir um empreendimento naquele local, ele constrói porque ele faz uma análise de mercado, ele sabe que naquela região existem interessados em comprar determinado tipo de imóvel, um apartamento de 2 quartos, um apartamento de 3 quartos. O Rafael conseguiu chegar agora. Rafael, Rafael, eu falei aqui no começo, vou fazer o que eu disse na abertura de novo. A ideia de hoje é a gente falar aqui dentro do FD a Live, é a gente falar de negociação de terrenos com construtoras para a construção de empreendimentos imobiliários. Eu expliquei que em determinado momento de minha vida eu estava do lado da mesa que comprava o terreno. Eu era gerente de incorporações de construtora, eu era responsável por land bank, eu fazia as aquisições. Então eu tenho uma visão, hoje eu como corretor, mas eu tenho uma visão do que interessa a uma construtora. Do outro lado, você com sua experiência, você sempre trabalhando como corretor, você sempre esteve apresentando terrenos às construtoras, identificando proprietários que podiam fazer negócios com seus imóveis e para que fossem ofertados para construtoras para empreendimentos imobiliários. Então, eu queria que, primeiro, tu te apresentasse, desse uma boa noite agora. Está conseguindo arrumar o pessoal, né? o celular, encaixando ele aí em algum lugar. Opa! Está tremendo. Opa, botou. Tua câmera está tremendo muito. Encaixa ela em algum. É porque eu tô com o celular na mão, porque descarregou o celular, tá carregando agora aqui. Aí eu tô tentando anexar no pedestalzinho aqui, no pé de live, né? Encaixa ele aí. Mas, Rafael, fala um pouco aí, antes da gente falar do negócio, fala um pouquinho da tua experiência como corretor de terrenos. Há quanto tempo estás no mercado? Como é que tu atua? Eu tô 14 anos, né, como corretor de imóveis. Sou também perito judicial e acabei de virar advogado aqui pela Faculdade de Damas, ali na Jaqueira, né? E essa parte imobiliária sempre eu gostei bastante. E eu tô há 14 anos como corretor. E agora, esses novos desafios, né? Trabalhando também com área, que é uma coisa bem complexa e que às vezes os clientes e os proprietários não entendem muito, né? Algumas coisas, alguns conceitos e algumas premissas, principalmente da questão de permuta em terreno, né? Questão de quantidade de unidades, questão de valor presente, valor futuro. Então, realmente, eu queria parabenizar você por essa live, porque é muito educativo, muito elucidativo da gente trabalhar esse tipo de coisas mais simples, né? Que a gente trabalha com coisa mais complexa e aí transformar isso numa coisa mais didática para as pessoas entenderem. E aí, se quiserem depois aprofundarem, né? Buscando maiores informações e outras coisas. Ô, Rafael, a pergunta da live é: como negociar um terreno com a construtora? Então, como você já citou aí, fazer uma permuta, vender. Ô, Rafael, fala um pouquinho sobre a permuta. Como é que é feita a permuta? O que é que significa a permuta? Fala um pouquinho para o público, para que as pessoas possam entender o que é uma permuta em área. Depois eu vou rebater como encara a construtora. Exatamente, a gente pode fazer esse bate-bola, né? Você do lado da construtora e o lado do construtor, né, no caso. Não do lado da construtora, mas do lado do construtor e eu do lado do permutante, que é o terrenista, né? Exatamente. Assim, às vezes você tem 1, 2, 3 terrenos em Recife que você consegue fazer uma viabilidade por meio de permuta, né? Que seria a troca do terreno em unidades residenciais a serem construídas pela construtora.
Existem algumas vantagens, né, de fazer esse tipo de operação, como por exemplo, você valorizar o patrimônio imobiliário, né? Então você tem um imóvel, um terreno ali que vale 500 mil, 600 mil, e se você fizer essa permuta com a construtora, você consegue transformar esse patrimônio de 600 mil em 1.200.000, 1,5 milhão, dependendo da localização do terreno. Então realmente é bem interessante. Fora isso, às vezes o terreno é tão generoso, tão bom, que a construtora ainda paga o aluguel desse tempo que você ficar esperando receber as unidades, né? Então realmente, às vezes pode ser acordado da construtora pagar e abater a permuta, ou, dependendo da situação, a construtora pagar mesmo assim, além da permuta, o aluguel mensal durante os 36 meses do período da obra, né? E O que a Rafael então, está eu acho bem falando é, interessante. você mora na sua casa, a construtora chega e diz, eu vou fazer na sua casa um empreendimento imobiliário, você vai ter que sair da sua casa. Enquanto você sai, pode ser que dentro do negócio caiba, porque aí é importante sempre dizer isso. O Rafael disse algumas vezes aí, a construtora paga. Na verdade, Rafael, a construtora nunca paga, né? Você sabe disso. Quem paga mesmo é o É, negócio, é o negócio. é O que a construtora verdade. está fazendo é antecipando algum recurso para que o negócio lá na frente, é um investimento da construtora, para que o negócio lá na frente venha cobrir isso e até com um resultado também para a construtora. Então, isso que o Rafael falou você mora na sua casa, a construtora chega a determinado momento que vai derrubar a sua casa, você vai ficar sem ter onde morar. Dentro do negócio, pode ser contemplado um valor de aluguel para que naquele período que você não está morando na sua casa, você possa pagar um aluguel para ficar morando em outra casa. Essa é a ideia geral, né, do que tu falaste, não é isso? Exatamente, Flávio. É importante, Rafael, sempre a gente frisar que a construtora, a construtora não constrói num terreno porque ela diz assim, eu sempre sonhei em construir naquele terreno do cliente de Rafael. A construtora constrói porque vê viabilidade de fazer um empreendimento naquele terreno, onde o terreno tem X metros quadrados e ele vai poder construir Y metros quadrados de área privativa que vai ser vendida. Essa área que é vendida gera receita para pagar tanto o terreno do proprietário, quanto pagar os custos da construção, os custos dos projetos, da legalização, todos os custos de corretagem, de venda das unidades. Então, todos os custos vão ser pagos pela venda das unidades, e aí a gente pode chegar a um ponto de dizer, não, um pedaço das unidades não serão vendidas e serão entregues aos proprietários, é a tal permuta, a permuta em área. Uma porção menor de unidades é que serão vendidas e elas terão que suprir a construção de todo o empreendimento, inclusive as unidades do permutante. Essa é a lógica geral, não é isso, Rafael? É verdade. E aí eu queria até dizer aqui que tem uma pessoa, dentre as milhares de pessoas, né, que estão aqui na nossa live, a gente tem aqui, ó, o corretor Pedro Ramalho, ó, Pedro, filho de Elson Ramalho, prestigiando a gente um aí. abraço, Pedro. É importante é importante a gente prestigiar nosso público, né, Flávio? Exatamente. Pedro, que também. A gente tem. Pedro é um corretor também, já com uma bagagem grande, é jovem, mas começou a trabalhar muito cedo com o pai e já tem uma bagagem enorme também em corretagem. E agora virou corretor Moura do Beijo, só vende coisa fina, coisa caríssima, né? Fica mais vender usado, não. Não, Quer vender agora tá vendendo Moura do também. Beijo. Tá vendendo. Quem estiver procurando imóvel usado de qualidade na Zona Norte, também pode procurar o Pedro. Pedro também tem. É verdade, aí, ó. O, Mas aí, o Wilson entrou também. Tem outras pessoas, né? Aí tem que prestigiar Lauro Castro Neto, ó. Leandro Zulemar. É Leandro de Zulemar o nome dele.
corretor também, ó, deixa queira, Lauro, prestigiando o a Lauro gente também aqui. passou na OAB. O Gleice, Lauro também é um amigo meu que também passou na OAB. é mesmo, ó, Gleice, João Pessoa, 2 estados prestigiando aqui a gente, ó. Vê, já vai ser alguns países, viu, se Flávio? É. Advogada, corretora, João Pessoa, Gleice também. O, Então é o seguinte, pessoal, existe, existe uma conta que o permutante, se ele quiser esperar 3 a 4 anos, né, que normalmente demora 12 meses, mais o período da obra, totalizariam 48 meses. Se ele quiser esperar, ele tem essa possibilidade, né, de valorizar o patrimônio dele, duplicando, às vezes até mesmo triplicando, dependendo do tipo de operação. Mas também, Flávio, existem os casos que o permutante ele não quer ficar esperando esse tempo todo. Ele quer o dinheiro à vista. Então, pessoal, existe uma conta que é o isso. seguinte: você tem o valor futuro e você tem o valor presente. Então, quando você traz essas permutas de apartamentos para o valor presente, a construtora normalmente ela dá um deságio de 50%. Isso. Não é isso, Fábio? Isso. O que é que eu fazia quando estava diretamente dentro da construtora? Eu via qual era a permuta que cabia para aquele negócio, que não onerasse a unidade para um valor que estava fora do mercado. Aí eu chegava ao valor da permuta. Aí eu sabia que o proprietário do terreno ia receber 1.000 metros quadrados. Eu fazia a conta de quanto valeria no futuro aqueles 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados a 10 mil reais o metro quadrado, o proprietário teria 10 milhões. Então, a 10 mil reais o metro quadrado, 10 mil reais o metro quadrado, é isso mesmo. Eu fiquei em dúvida agora se era 10 mil ou 100 reais, ó, ou 1.000 reais. Mas Boa Viagem, 20 mil reais o metro quadrado. Pronto, vamos pegar o exemplo típico de Boa Viagem. Em Boa Viagem, que vende a 20 mil reais o metro quadrado, quando eu fazia a conta de viabilidade econômica, eu calculava que eu poderia pagar 40%, 45%, dependendo do imóvel, até 50% de permuta. O que é que significava isso? 50% das unidades ficariam para pagar a conta do proprietário. As outras 50 unidades seriam comercializadas. Como é que eu calculava esses 20 mil? Era o preço de construir todas, mais o resultado do negócio para a construtora. A construtora tem que ganhar também. A performance, né? Então, se ele queria receber os 50% à vista, o valor do metro quadrado que eu contabilizaria para pagar seria 10 mil reais o metro quadrado. Então, a conta é nessa lógica que você falou. Então, muitas vezes chegava um proprietário de imóvel e tinha essa dificuldade de entender. Amigo, o que eu estou falando é de valor futuro. Você está tirando o risco, você está antecipando sua receita, você está tendo uma segurança à vista. Essa segurança à vista desvaloriza ou, ao antecipar, você vai trazer para o valor presente e é metade do valor. É difícil, é delicada essa negociação, mas é assim que se faz. Quando você trata com uma pessoa que comprou um terreno como investidor, ele não é o morador, ele não herdou aquela casa, ele comprou para investir. Aí a conversa fica fácil, porque ele já entende essa linguagem. Então é mais rápido. Pedro está dizendo aqui, as construtoras buscam VGV maior, terrenos que têm a partir de 3 mil metros quadrados, com padrão construtivo alto. É verdade, Pedro. É melhor trabalhar terrenos maiores, com VGV maior, porque o trabalho de fazer um empreendimento num terreno de 1.000 metros quadrados ou de 3 mil metros quadrados, de fazer um VGV de 10 milhões ou de 100 milhões, é o mesmo, porque a aprovação, a legalização, a construção em si, o trabalho é o mesmo. Então, com o VGV maior, é mais fácil, é melhor para se trabalhar. Ô, Rafael, e quando a gente está falando aqui, a gente falou agora de permuta ou venda direta. Permuta valoriza total, venda direta
É metade, é 50%. Valor É o presente. valor presente. Mas a gente tem duas modalidades diferentes de empreendimento. A gente pode fazer, né, fazer uma permuta de um terreno para um empreendimento que será construído na modalidade de incorporação imobiliária ou de condomínio fechado, construção a preço de custo, regime de administração. Fala um pouquinho também como é que são as duas situações. É importantíssima essa Explica o que é a observação, Flávio. incorporação, explica o que é o condomínio e o comportamento do negócio. O condomínio fechado é a reunião. A construtora ela monta um projeto, faz a permuta do terreno com o permutante, o terrenista, e o resto das unidades ela vende as cotas, individualiza as cotas e vende para pessoas que querem comprar a preço de custo, ou seja, de 20% a 30% Mais barato. mais barato o valor do imóvel, e aí monta um grupo de pessoas e implanta um condomínio fechado, Deixa eu só te que é uma atrapalhar, deixa eu te modalidade. atrapalhar, desculpa. Por que mais barato? Porque quando você faz no regime de condomínio fechado, você diminui as tributações, você diminui os custos de marketing, porque não tem marketing praticamente, você diminui uma série de custos que a incorporação, você diminui, você não vai pegar um financiamento no banco para construir, então você diminui o custo financeiro do negócio e tudo isso repercute 20, 25, 30% menor que o custo da incorporação, que foi o que você disse. Exatamente. Então, realmente, você tem essa diferença. Agora, em contrapartida, o prazo de construção de uma incorporação imobiliária seriam 36 meses, e enquanto o condomínio fechado seria na faixa de 48, né? Também, É uma outra diferença que... deixa eu também dizer aí por que 48. Porque como o condomínio fechado a preço de custo não existe financiamento, quem adquire uma cota de condomínio fechado a preço de custo paga todo o custo durante o período de obra, porque senão a obra não fica pronta se não tiver dinheiro. Para fazer isso, quando se faz o parcelamento para que viabilize construir, não dá para fazer normalmente não dá para fazer em 36 meses, porque o valor das parcelas seriam muito altas. Por isso, se joga para 48 para dar um certo equilíbrio e viabilizar que as pessoas possam pagar. As pessoas vão retirar da sua renda mensal parte dela para arcar com o investimento que estão fazendo. Se bota em 36 meses, fica pesado demais, pouquíssimas pessoas conseguem participar do condomínio fechado, por isso, normalmente, a construtora estende para 48. Voltando a palavra para você, eu atrapalhei você. Na área que é isso, eu estou com um dos maiores corretores de imóveis de Pernambuco. O meu sonho é ser seu estagiário no seu escritório de advocacia, Olha porque só que... o homem aqui era o CEO das maiores construtoras aqui, que era a Conic, Souza CEO Filho. não. Então, realmente, o know-how CEO é desse o homem CEO. é gigante. Eu sou aqui um enxerido, Flávio, perto de você. Mas não enrola, não. Conte aí a Mas história. E a incorporação que você estava comparando. Fala da incorporação. aí, realmente, esse ponto aí foi importante, você falou, que é a questão do pagamento, né? 100% do pagamento. Você tem que fazer até o final da obra no regime de condomínio fechado, em contrapartida, no sistema de incorporação, você paga 30% até as chaves e o resto pelo banco após o APIX, e até 360 meses, né? E aí, o que é que E, aconteceu? A construtora ou botou o dinheiro dela. Porque se você paga 30% durante a obra, faltou o dinheiro de terminar a obra. A construtora vai no mercado, vai num banco e pega um financiamento e vai pagar juros. Ou ela pega capital próprio e vai aplicar naquele negócio. Mas quando você tem capital próprio e aplica em algum negócio, você espera uma remuneração sobre o capital. Então, por isso que aumenta o valor de face da unidade. Uma unidade, vamos supor aqui, uma unidade vendida em Casa Amarela, vendida no Rosarinho, de 100 metros quadrados a 8 mil, 10 mil reais, vamos facilitar sempre os 10 mil, né? 100 mil, uma unidade de 100 metros vendida a 10 mil reais o metro quadrado, ela é 1 milhão.
Se for feita em incorporação. Se for feita em condomínio fechado, pode cair aí para 7.500, 8.000 reais, 7.000 reais por metro quadrado, 700 mil ao final. E você vai dividir isso nos tais 48 meses. Essa é a lógica geral do negócio. E aqui, ó, Pedro Ramalho, ele está trazendo uma coisa bem importante, que é a questão do estouro de obra. E num condomínio fechado, existe um estouro de obra, que normalmente varia 10 a 15%, ou até mais, né? É preciso ver essa cláusula contratual dentro do contrato do condomínio fechado, e quanto que na incorporação o preço é fechado. Você vai pagar mais caro, mas se tiver qualquer tipo de estouro de obra, no caso da incorporação imobiliária, a construtora absorve esse custo totalmente. É importante a live, como a live hoje é sobre terreno, tudo isso aqui, quem está falando, repercute no resultado do negócio. A construtora, a incorporadora ganha mais ou ganha menos. Quando ela ganha mais ou ganha menos, ela pode pagar mais ou ela pode pagar menos pelo terreno, porque ela tem que manter um resultado. A construtora, ela absorve, você falou absorver riscos, ela absorve todos os riscos. Ela absorve riscos trabalhistas, riscos legais, ela tem uma obra interditada, ela tem uma obra que sofre um atraso por conta de um problema climático. Recife choveu muito tempos desses aí e inundou tudo, e foi lá e inundou a obra que estava em andamento. E aí a construtora tem um prejuízo, ela assume todos esses custos, então ela tem que manter um resultado para ela, para poder compensar os riscos do negócio. E aí é desse saldo que se tira do valor total do que chama VGV, do VGV do empreendimento, o resultado da construtora, os custos envolvidos na produção daquele produto, daí é que se tira quanto vai se pagar ao proprietário do terreno. Rafael, muitas vezes eu, quando estava negociando, chegava um proprietário que chegava com o corretor e o corretor explicava, mas ele insistia em querer um valor maior do que se podia pagar. E eu chegava a hora que eu dizia, olha, não tem problema nenhum, sua casa fica lá no Prado, um bairro muito legal de se morar, maravilhoso, mas o preço que o senhor está pedindo na sua casa é um preço que vale o preço de Boa Viagem. Boa Viagem vende 20 mil reais o metro quadrado. O Prado vai vender a 8 mil, 7 mil. Faça o seguinte, me arrume amigos seus que paguem 20 mil reais o metro quadrado, que eu compro a sua casa com o preço de Boa Viagem. E aí era o choque de realidade que é dado de vez em quando para que o proprietário possa entender e começar a entender o valor que é ofertado pela casa dele. Mas tem assim, muitas vezes tem a questão do apego afetivo, né, Flávio? Que é emocional, a pessoa viveu ali a vida toda. Aí realmente ele acha que a casa dele acaba tendo um preço, às vezes, maior do que o mercado efetivamente paga, né? Infelizmente. Existe um valor Mas afetivo, né? Às vezes a pessoa herdou, foi o pai que construiu, ou ele mesmo, no maior sacrifício, construiu uma casa maravilhosa naquele terreno, a casa ficou linda, ele criou os filhos ali, ele viveu ali, grandes emoções, são tantas emoções que se vive no seu lar, né? E aí ele quer jogar isso para o valor do imóvel, mas infelizmente a casa que está construída para uma construtora, ela não tem valor afetivo, ela tem custo de demolição para que possa ser construído o empreendimento. Uma vez eu negociei uma casa, Rafael, e a casa tinha sido usada por um banco. E dentro dessa casa tinha um cofre com paredes grossas, que daria um trabalho enorme para ser demolido. E aí, o custo, né? quando eu pedi ao pessoal, porque normalmente eu fazia um jogo um bate-bola com o pessoal da engenharia mesmo. Eu sou engenheiro, mas eu não estou no dia a dia de uma demolição. E aí eu fazia esse bate-bola com o pessoal da engenharia e foi levantar o custo de demolição. O custo de demolição do cofre
era quase o valor de era meia unidade. Aquela meia unidade teria que ser tirada da permuta que eu pagaria ao proprietário. Então, o proprietário ficou até meio zangado, mas você está tirando meia unidade, amigo, eu estou tirando meia unidade porque eu vou ter esse custo no negócio. Então, do ponto de vista da construtora, o melhor é terreno limpo, terreno nu, que ela não tem custo nenhum. Eu tive uma situação dessa agora bem interessante, eu queria relatar para vocês também. Eu fiz a troca de área lá em Casa Amarela, né? Era um projeto pronto, aprovado, e o terrenista tinha recebido 10 unidades da outra construtora. Mas a construtora, no meio de tudo, descobriu que tinha que fazer uma rede de esgoto saindo ali mais ou menos da Estrada da Real até a Avenida Norte. Isso custa R$ 1 milhão. E aí a construtora desistiu do projeto, depois de ter aprovado tudo, até patrimônio de afetação tinha. Ela criou a empresa, a SPE, e ela teve que desistir por causa do custo de levar o esgoto da Estrada da Real até a Avenida Norte. E a nova construtora que assumiu teve que baixar de 10 unidades a permuta para 8, porque as 2 unidades que seria a diferença ficou no custo para poder a construtora fazer a ligação. Às vezes inviabiliza. Pedro está falando aqui, arquiteto também pode trocar informações. É importantíssimo. A primeira atividade que eu fazia depois de Pedro que estava falando isso, a primeira coisa que eu fazia quando chegava um terreno para mim, eu ia um arquiteto que tivesse afinidade com aquele tipo de empreendimento, e o pessoal da Gama, o pessoal de Alexana, dependendo do terreno, eu dizia, estuda para mim determinado tipo de empreendimento. Eu acho que ali dá um 4/4. Faz um estudo de massa para eu ver quantas unidades cabem, para que eu possa valorar esse terreno. Então, é fundamental a conversa com o arquiteto, porque às vezes a gente chega com um sonho e diz, eu vou construir aqui, o terreno é tão grande que eu vou construir aqui 40 andares, mas na legislação, no plano diretor, que é outra coisa, como é que o plano diretor regulamenta a construção naquele terreno? Às vezes, ali em Casa Forte, na Estrada do Encanamento, de um lado, o plano diretor tratava como Casa Amarela, do outro lado, tratava como Casa Forte. Casa Forte. Em Casa Amarela, na época, quando eu estava mais no dia a dia, agora mudou a legislação, é tudo coeficiente 1, paga outorga onerosa. Antigamente, era coeficiente 3, Casa Amarela, e Casa Forte, coeficiente 2. Um terreno de frente para o outro, um podia construir o tamanho do terreno vezes 3, o outro podia construir o tamanho do terreno vezes 2. Desvalorizava o terreno do lado, subindo a Estrada do Encanamento do lado esquerdo, que é o lado Casa Forte. Desvalorizava os terrenos do lado esquerdo. Do lado direito, a pessoa está em Casa Forte de qualquer jeito. É só atravessar uma rua que está em Casa Forte, o terreno podia construir muito mais. Então, aqueles terrenos terminavam tendo uma remuneração maior para o proprietário. Então, o código de obra, a legislação pertinente àquele terreno. Quer ver outros terrenos que são problemáticos, Rafael? Os terrenos que estão no caminho do aeroporto. Você tem que submeter ao Comar, para que o Comar veja se está no cone do aeroporto, para definir o número de pavimentos que pode subir, para que não prejudique as subidas ou descidas de avião. Então, são muitos fatores que vão determinar o preço do terreno. Nunca, senhor proprietário, tenha certeza, o preço do seu terreno nunca é apenas um achômetro de alguém que está lá do outro lado da construtora. Existe uma engenharia envolvida, existe uma legislação envolvida, existe um mercado envolvido, e o mercado, no final das contas, é quem vai determinar o valor daquele imóvel que está submetido àquela legislação para aquele determinado bairro. Aí é que a gente pode definir quanto é o preço
daquela casa que seu pai deixou de herança e que você foi criado lá e que você bateu bola bateu bola lá a vida inteira e que você é apaixonado por ela, mas quando você se dispõe a colocar aquela casa no mercado, ela perde esses valores, infelizmente. É triste dizer assim, É mas é por a isso, verdade. é por isso que é importante procurar corretores credenciados, corretores gabaritados, que tenham esse know-how, né, Flávio? Porque realmente não é com todo corretor que sabe trabalhar a área, e realmente é uma coisa muito específica. Então, realmente, esse tipo de corretor de área, ele é um corretor muito específico, né? Não é todo corretor que trabalha Tem Leia esse tipo de Zenit, produto. eu não sei se é o nome dela, é um nome bem diferente. Não, aqui, ó, os advogados aqui de peso, Ela está Lea falando aqui, Renite, ó, entrou terreno aqui, grande. regularizado também valoriza no momento da negociação. Veja só, quando eu estava na construtora, quando eu sou o comprador, eu não valorizo, sabe por quê? Porque eu não faço negócio com terreno que não está regularizado. Tem que chegar a É, conversar com um advogado que sabe regularizar um terreno, que conhece todo o métier, que conhece a lei, a legislação, tudo o trâmite cartorial para legalizar o terreno. Porque senão não tem negócio, porque quando o terreno não está regularizado, você não pode chegar na prefeitura e submeter um projeto arquitetônico para aprovação, porque o terreno não está regularizado. Então, é base. Conversem com o seu advogado para que seja legalizado o terreno. Só aí vá conversar com um corretor feito Rafael, com a experiência de Rafael, ou agora Rafael agora é advogado também, ele pode ajudar você também. Mas vá olha aí, no advogado, não deixe de conversar com o advogado. é verdade. Aí, ó, e tô aqui, ó, as pessoas também bem importantes, que são gabaritadíssimas, como Elson Ramalho aqui, ó, Heitor, Adriana Lima, E corretora, Vitor Osmundo, que é Vitória, consultor da ADEME, Osmundo, amigo Osmundo. Osmundo, amanhã tem um Jackson evento da ADEME, né, Quirino, Osmundo? Amanhã, 14 horas, eu tô lá. Diego Imóveis aqui também, ó, grande especialista da Zona Norte, Jorge Araújo, prestigiando, o Seu Mundo também entrou, João Paulo Barbosa, o rei do CrossFit, É porque eu anunciei que ia tem ter a Dr. live com Holding você, também, Rafael. Aí a pessoa tem, entrou. É você que é tem Dr. Holding famoso. aqui, ó, Dr. Holding é Wilson Flex, o maior especialista de holding em Recife, tá aqui, João Guerra também advogado, essa live aqui de peso, e parece que entrou hoje é hoje da Moura do B aqui, É, Giovanni, não sei se Giovan, foi de hoje, Giovan não vi não, Giovan foi de hoje. aqui. Jorge entrou na live, especialista, segundo o Pedro Ramalho aqui, especialista, Moura do Bem e arquiteto Ah, tá também. certo. Ó, Agora Georgia, entendi agora. vamos trocar uma ideia, George, vamos trocar uma ideia depois, a gente pode fazer uma live, inclusive, dos corretores com arquiteto, aí vai ser um negócio bem diferenciado, né, Flávio? Por que surgiu a ideia de a gente fazer essa conversa aqui? Comprar um apartamento, as pessoas já compraram um apartamento, é um tema bastante conhecido, até mesmo quando é em condomínio, em corporação, são temas conhecidos. É bem complexo, realmente é complexo, são essas transações imobiliárias para construção de empreendimento, essas transações imobiliárias para construção de empreendimentos imobiliários. Aí é muito mais complexo, é muito mais difícil de ser tratada e gera muito mais dúvida para quem está participando da transação. Do ponto de vista da construtora, a construtora tem uma pessoa lá que faz isso no dia a dia, tem experiência, mas não é todo mundo que está comprando terreno para investir, para fazer negócios com construtoras. A maioria dos negócios que acontecem é aquele cidadão, aquela família que tem a sua casa e vai ofertar para o mercado para tentar. O pai teve 3 filhos e tem a sua casa lá no bairro da Madalena e quer fazer uma permuta para poder contemplar os seus filhos. Ele sabe que um dia todo mundo é finito, para poder contemplar os 3 filhos, organizar os seus 3 filhos, cada um recebendo uma unidade. Vale aquela casa que está lá na Madalena, é suficiente para fazer uma permuta com 3 unidades, aí é mais complexo.
Aí é mais complexo, porque são muitos fatores que vão determinar quantas unidades vão ser permutadas, inclusive pelo tamanho também, né? Você pode construir, dependendo do local, se você constrói em casa forte, a tendência é que você construa um apartamento de 4 quartos. Se você anda um pouquinho para casa amarela, a tendência é que você construa 2 ou 3 quartos. Então, as unidades também vão variar, a unidade que você recebe de permuta também vão variar em função do mercado. E aí, Rafael, me lembrei de dizer uma coisa, Rafael. Na prática, o avaliador da construtora, o que ele permuta é VGV. A conta final é qual é o VGV que eu estou perdendo para o proprietário do imóvel. A conta é essa. Ô, Flávio, Diga. mas era bom explicar o que é VGV para o pessoal, porque talvez são termos um pouco mais técnicos, aí O VGV é é o importante a gente valor esclarecer o que geral de seria o venda. VGV. Eu construo o prédio tem 40 unidades, cada unidade é 1 milhão, o VGV daquele prédio são 40 milhões. Quando eu vou fazer a conta do que eu vou fazer a permuta, é sobre esse valor de 40 milhões. Aí tem aquela conta que você falou, de fazer o valor presente, que aí divide por 2 a unidade que ele receber. Mas quando eu estou lá dentro da construtora e estou olhando para a transação, eu estou fazendo uma conta sobre esse valor. Rafael, deixa eu ver aqui o que é que eu anotei aqui. Ó, o Wilson está dizendo aqui, ó, e quando o imóvel está preso ao inventário, realmente é complicado, né, Wilson? Porque precisa regularizar esse imóvel para poder deixar ele redondinho e a construtora poder fazer um desenvolvimento imobiliário ali naquele terreno, É né? aquela situação, é E aquela situação que eu falei, né? Esse terreno não pode ser submetido a uma aprovação de projeto. Se a construtora faz isso, ela assume riscos. E às vezes são riscos que são insanáveis. Às vezes são insanáveis. Então, é preciso ter muita segurança quanto à solução. Às vezes é um inventário extrajudicial, que a solução é muito rápida. Eu vendi essa semana 3 terrenos em Gravatá para uma pessoa que não vai empreender, ele vai construir sua casa, mas ele vai incorporar sua casa ao terreno. E os terrenos estão no inventário extrajudicial, que é rápido, mas tem que ser resolvido. Senão, se a construtora não vê a perspectiva de solução do inventário, ela não assina nenhuma uma permuta futura, ou porque você pode assinar previamente com cláusulas que vão levar à extinção do contrato. Você pode assinar um contrato de permuta, mas aí você diz, tem tanto tempo para resolver. A construtora começa os estudos básicos, começa numa velocidade menor, mas aí é medido o risco, o investidor da construtora, ele sabe, não, até aqui eu arrisco, daqui para frente eu não arrisco mais. Então, pode-se assinar vamos chamar de promessa, é uma promessa de permuta, enquanto está rolando o inventário. Mas chega uma hora que a construtora que ela diz, ó, já fiz tudo que eu podia fazer. Agora eu vou ter que colocar a primeira pedra no terreno. Aí não vai ter pedra. Então, tem que ser resolvido os inventários. Tanto aqueles inventários que correm judicialmente, lá nas varas do Tribunal de Justiça, que tratam de sucessão, como os inventários que correm em cartório, no inventário extrajudicial, que é muito mais rápido. Mas o inventário extrajudicial tem um grupo de exigências, não pode ter menor, não pode ter, tem algumas exigências incapazes, que não são poucos, não são muitos, até são muitos inventários, mas só dá para entrar com mais celeridade quando é um inventário extrajudicial. Ô, Flávio, você tocou num ponto importante aí. Eu queria perguntar aí para esclarecer o pessoal. Existem 2 tipos de contrato, né, dentro desse processo do desenvolvimento imobiliário, né? Seria o termo de opção ou o direito de preferência durante 90 dias e depois assinaria a promessa de compra e venda. Como é que seria esse
No caso da. Explica para o pessoal. Normalmente, quando eu sempre, agora eu sou corretor, mas eu sempre, a gente combinou aqui, eu faço o papel da construtora aqui. É, eu, quando ia tratar de um terreno, eu pedia uma opção para fazer os estudos de viabilidade, todos os estudos de viabilidade. Ele está dizendo aqui alguma coisa aqui, é uma responsabilidade muito grande até o desfecho do projeto, pode ser viabilizado, o dono do terreno tem que ter, o dono do terreno tem que ter a cabeça aberta, porque é em cima do que eu vou falar aqui. Eu pedi a opção para fazer os estudos, porque Recife é uma cidade que o solo do Recife, em muitas regiões, é lama. Então, você pega, faz a opção para que você possa fazer os estudos para poder ver se cabe aquele tipo de empreendimento, né? Os estudos de fundação, os estudos de massa, o estudo de massa que vai analisar a legislação para ver quanto pode construir, qual é o gabarito, qual é o tamanho, a quantidade de metros quadrados que vai poder construir. São todos os estudos, uma diligência quanto à condição legal do terreno, aquele terreno não tem nenhuma hipoteca, terreno não tem nenhum gravame, ninguém está tentando penhorar, aquele proprietário não tem nenhum problema de ação trabalhista que está correndo. Então, é um conjunto de informações que você tem que estudar, e para isso é bom ter um prazo. E aí pedimos a opção, eu quero um prazo para eu poder fazer esses estudos. Já que eu estou investindo em fazer os estudos, eu quero um prazo. Se lá na frente eu desistir, você está com os estudos que eu fiz. E o custo é zero. O custo é zero. O custo é zero para o perguntante. Porque eu estou assumindo a consultora que absorve. Eu estou assumindo o risco. Lá, ao final, eu descobri que ali é viável. Então, aí a gente vai assinar um termo, um contrato, uma promessa de permuta. Normalmente, nessa promessa ainda tem alguns condicionantes, porque é difícil empreender, viu, camarada? Não é fácil empreender. A gente todo dia tem uma surpresa de algo, é o que você falou. Tem falha, né? Alguém aí fez todos os estudos e descobriu que faltava o saneamento, como você falou lá, o terreno de Casa Amarela. Então, ou então o plano diretor mudou de um ano para o outro. Você assinou num ano e no outro ano mudou o plano diretor. Estava na fase de estudo, não chegou a submeter o projeto à prefeitura para garantir que o seu projeto era dentro do plano diretor anterior, e aí mudou a legislação e você não deu entrada. E aí? E aí como é que fica? As construtoras, elas correm muitos riscos. Muito mesmo. É o bombeiro, que aí o bombeiro disse, rapaz, esse elevador aqui, o cálculo desse elevador, tu vai ter que aumentar, porque o número de pessoas que vão transitar nesse elevador, e aí mudou tudo, mudou a correlação que tinha sido montada na fase inicial do negócio. E aí Pedro está dizendo, o proprietário tem que ter uma cabeça aberta. Você trabalhar com um proprietário que chega montado numa ideia, fechado, e não quer abrir, é melhor desistir. Aí faz parte do trabalho do corretor fazer esse trabalho prévio com o proprietário para que ele esteja aberto, que ele se prepare para ouvir coisas que ele não vai gostar, às vezes. Coisas duras, mas é a verdade. Né? Mas quando a gente está falando de negócios, o lado afetivo, a gente trata bem, a gente é educado, mas tem coisas que são... o teu terreno não dá para construir nada porque o plano diretor mudou e agora aquela região da cidade está proibido construir empreendimento imobiliário. E aí? Eu tive um caso... Às vezes também acontece... Eu tenho um caso de uma pessoa, é verdade, ele tinha um terreno que valia 13 milhões, e aí isso é do plano diretor, 13 milhões em 2008. Valia 13 milhões, a construtora ofertou 13 milhões a ele. E ele era duro na negociação, ele era muito fechado nas ideias dele, e ele brigou,
brigou, não assinou o contrato, o tempo passou, mudou o plano diretor. No novo plano diretor, o terreno dele, quando recebeu alguma proposta, 2 anos depois, saiu de 13 milhões para 6 milhões. Então, Opa, aí. também tem um time do negócio. Não deixe você, proprietário de terreno, não, você, corretor, que vai levar a informação, não perca o time, porque o time é decisivo. É decisivo. Exatamente, é. Eu tenho uma área na Condirajá que o cara quer 20%. E ninguém paga, a turma quer pagar de 15, pagar 16, 16,5, e o proprietário segurando, segurando. Aí daqui a pouco vai acontecer o quê? O time vai passar e o cavalo vai passar selado, né? Ele vai perder a oportunidade de fazer negócio E agora. vamos ser francos, Agora também, a pessoa são 10 terrenos, a pessoa está naquele grupo de terrenos ali e estão negociando em conjunto. Aí aparece o espertinho que você é o último para a construtora não ter opção. E aí ele disse, tu pagasse 20% de permuta a todo mundo, mas eu só fecho por 40%. A construtora pega e diz, teu terreno está fora. Teu terreno está fora. Aí o terreninho dele fica cercadinho por um empreendimento imobiliário e ele será uma ilha que nunca mais poderá participar de negócio nenhum, porque ele ficou sozinho. Então, também tem limites às negociações. Não adianta querer dar de esperto, porque o arquiteto que está estudando para a construtora também tem soluções de gente inteligente que diz, ó, cai fora, deixa esse cara fora e vamos fazer um empreendimento sem ele. Quantos terrenos você não vê colado a um empreendimento imobiliário que subiu um prédio uma casa. belíssimo e a pessoa ficou fora e a pessoa ficou sem opção. E aí aquele sonho dele de fazer a permuta para dar os 3 apartamentos para o filho, que ia resolver a vida dos filhos e ajudar a resolver a vida dos filhos, foi para o espaço. Foi para o espaço. Então, é o time, é também a flexibilidade, a ser solidário com os outros. Ele tenta prejudicar todo mundo, sendo mais esperto. Só eu que vou ganhar. Ó, vou te dizer uma coisa, vice Rafael. Se eu pagasse, se eu tivesse, se fosse impossível, se esse terreno fosse a última Coca-Cola do deserto e eu tivesse que pagar os 40% a ele, não ia sair do bolso da construtora, não. Ia diminuir da permuta dos vizinhos dele, que ele foi criado junto com eles, que ele batia bola naquela rua, que os pais eram amigos, que as mães cozinhavam junto, e ele tirou permuta dos amigos, porque não saía da construtora, nem saía do bolso do comprador. Sabe por quê? Porque se eu jogasse aquele custo para o bolso do comprador, o empreendimento ficaria fora do valor de mercado, ninguém compraria, não saía o negócio. É verdade. Agora também existe o lado contrário, tá? Olha, a gente vai ser derrubado, eu acho. Eu nunca mais fiz live de Instagram. Será que derruba com 1 hora ainda? Estamos completando 1 hora. Se a gente. É melhor a gente Já completou terminar 1 para hora. fechar. Rapaz, tava tão bom o papo. Eu acho melhor deixar Acho 1 que a hora gente para vai a ter que próxima fazer semana, outro Flávio. O que tu dia. acha? Você melhor eliminado, O você pessoal chegando na gostou, hora viu? certa. Ah, aqui, o Pedro falando aqui, é a educação do cliente. Realmente, né? Essa educação, essa conversa de estar orientando, de dar essa consultoria, de dar esse norte, né, aos clientes é importantíssimo. E eu acho que a gente podia, talvez, chamar um arquiteta, Flávio, e a gente fazer uma live É. de 3 pessoas aqui para a Vou gente chamar um bater uma advogado bola. também, está aqui. Isso. A Leia gente pode chamar. Venite, Leia Venite. É difícil porque essa coisa. É, doutora Léa. Doutora Leia, né? Ela está dizendo imóvel regular não é somente imóvel sem registro. Várias situações deixam o imóvel regular. A gente andou conversando aí com um proprietário que tem uma dívida de IPTU de R$ 2 milhões. R$ 2 milhões. Esse imóvel está numa situação irregular, tem dívida, tem várias situações que levam à irregularidade. A gente tem os problemas. Rapaz, é tanto assunto ainda, Rafael. E os terrenos de marinha? É muita A coisa. ocupação,
o fórum, a arquidiocese. Então, tem muitos assuntos que a gente pode tratar. Minha sugestão, Rafael, é a gente despedir aqui agora do pessoal e depois a gente voltar. Por favor, Rafael, faça a sua consideração aí para a gente encerrar por hoje e marcar outro dia. Vamos marcar nas quartas, Flávio. E aí acho que na próxima a gente podia chamar um arquiteto, um urbanista, para poder conversar sobre essa questão da viabilidade do ponto de vista da arquitetura, né? E depois, talvez uma live com um advogado, para a gente discutir essa questão jurídica dos terrenos, né? É importantíssimo Ótima também. ideia. Eu queria... Fica já, olha, posso marcar já para a semana que vem, 7 horas da noite, 8 horas da noite, ou você vai chegar atrasado de novo. Não me mata o coração não, viu? Vou prometer que eu vou chegar mais cedo para poder a gente fazer a coisa mais organizada e pontualmente, né? E eu queria parabenizar você pela atitude, pela live, foi muito legal, uma experiência incrível. E um prazer enorme estar mais uma vez aqui batendo uma bola com você e a gente compartilhando esse conhecimento com o pessoal aqui no Instagram. Bom, Rafael, apesar de você ter me dado um susto, eu agradeço a você por ter batido esse papo gostoso aqui com a gente, que realmente voou o tempo, acabou. Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui, que teve paciência para ouvir a gente. Essa live vai ficar gravada no Instagram, o FD A Live, vai ficar gravado no Instagram e eu vou colocar também no YouTube, FD Corretor, e no teu YouTube também, né, Rafael? É Rafael Dantas. Rafael Dantas, FD Corretor e Rafael Dantas, vai ficar no YouTube também, para que as pessoas possam ver. Digam a seus clientes, para que eles também vejam. E semana que vem está aqui de novo, né, Rafael? Vou convidar uma fera da arquitetura para ver se ela topa. Ela é tímida. Não vou nem dizer o nome, porque ela é tímida. Mas é uma fera. Obrigado. Então, obrigado a todas e a todos. Boa noite. E na próxima semana, tentando manter essa dinâmica de debater negócios imobiliários, a gente faz outra sobre terrenos, falando sobre o lado da arquitetura, dos projetos arquitetônicos. Boa noite e semana que vem está aqui de novo. Tá bom, um abraço. Boa noite, pessoal. Um abraço.